Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje a gente vai tratar sobre a atuação das doulas aqui nos hospitais do município. No início de abril, a Comissão de Saúde aqui do Legislativo tratou sobre a regulamentação do acesso das doulas nos hospitais públicos e privados aqui do município. As doulas são mulheres capacitadas para oferecer apoio continuado às gestantes, a seus companheiros e também a outros familiares, proporcionando conforto físico, apoio emocional e suporte cognitivo antes, durante e após o nascimento dos filhos. Para a gente tratar sobre isso, a gente recebe hoje aqui no programa a vereadora Laura Cito, do Partido dos Trabalhadores, e também a conselheira fiscal da Associação de Doulas do Rio Grande do Sul, a Natália Fetter. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa para falar sobre esse assunto tão importante que está em discussão aqui na Câmara, muito por conta, vereadora, do seu projeto que tem tramitação aqui, que busca realmente dar essa oportunidade para que uma profissão que já existe, né, é regulamentada, digamos assim, pelo Ministério do Trabalho, poder existir de fato nos hospitais. O que seu projeto busca regulamentar aqui na Câmara? Olá, obrigada pelo convite. Na verdade, eu tenho um bebê de 1 aninho e durante esse percurso da gestação eu fui me apropriando um pouco sobre esse tema e depois, ao conhecer a turma da ADOSU, compreendi a importância que era de nós recolocarmos esse debate em pauta aqui na Câmara. É importante frisar que já houve 3 vezes, em outras 2 legislaturas, que esse debate foi proposto, foi debatido aqui, mas acabou não chegando, né, à aprovação. Então, a ideia de nós recolocarmos em pauta é por compreender o avanço que nós temos tido no último período do ponto de vista legal. Hoje nós já temos 18 unidades da federação que buscam, com leis, que regulamentam a atuação das doulas nos municípios, junto aos hospitais, junto à sua atuação também, obviamente, fora deles, né? E veja bem, nesse ano de 2022 a gente tem um ponto positivo, digamos assim, nesse debate aqui na casa, porque nós podemos fazê-lo já com um conjunto de experiências de outras unidades da federação, mas também já com a aprovação deste tema no Senado Federal, o que também nos possibilita fazer o debate compreendendo que é um debate que já atinge toda a federação, né? Então, o nosso debate ele vem nesse sentido não só de garantir com que essas profissionais elas tenham a garantia do exercício das suas funções nos hospitais em Porto Alegre, mas também garantir que as mulheres, as gestantes, as parturientes, elas tenham o direito, né, a utilizar desses serviços, né, no momento do parto. Bom, quer dizer, Natália, a vereadora traz aí os basiladores, né, que já existem aí, próprio Senado Federal, né, temos aí, né, esse apoio, digamos assim, para que esse projeto possa andar, talvez. Você também é doula, né, trabalha há quantos anos? Eu sou doula há 6 anos, né, atuo, então, no acompanhamento das gestantes, na preparação para aquelas mulheres e pessoas gestantes que estão querendo ter o seu parto normal, buscar, né, esse apoio multidisciplinar de diversos profissionais e durante também o trabalho de parto e no pós-parto imediato e às vezes, inclusive no puerpério, porque a gente sabe que a maternidade é desafiadora, não só o trabalho de parto, mas a maternidade também. Então, a doula ela vem como essa profissional que vai dar esse apoio com conhecimentos, com a ajuda de preparação e na hora do trabalho de parto, principalmente, com apoio na questão da respiração, da movimentação, do alívio da dor, porque a gente sabe que o trabalho de parto, todas as contrações, é um processo que é dolorido e que a doula está ali dando esse suporte, olhando para aquela mulher sem olhar para a parte técnica, que não nos compete, mas olhando para aquela mulher, dando um apoio emocional e físico mesmo, durante esse processo do nascimento do seu bebê, né? Então já faz 6 anos que eu tô trabalhando e a gente entende que é um momento e fez esse pedido para a Laura, conheci a Laura já tem 3 anos e a Laura foi muito sensível à nossa causa de a gente poder organizar essa entrada nos hospitais, porque a gente em Porto Alegre hoje em dia conta apenas com 2 hospitais que já se adiantaram e organizaram um cadastro para a entrada das doulas, mas ainda contamos com grande maioria dos hospitais que não autoriza essa entrada, onde não tem essa organização, que é o que a gente busca com essa lei, né? E é importante lembrar também, até falei no começo do programa, que a doula é uma profissão realmente reconhecida, né?
pelo Ministério do Trabalho, tem registro. E, vereadora, facilitar, né, e permitir, na verdade, é uma ideia, é um projeto simples, né, de permitir a entrada dessa profissional no hospital, e como isso vai ser importante para quem, né, opta pelo parto no SUS, por exemplo. Se fala muito, né, teve na própria reunião da COSMAN, tivemos a presença dos CIMERs também, eles trouxeram a intenção de que poderia trazer aí uma questão de privilégios ou não. Como que a senhora vê essa questão também? Esse é um debate muito importante, né? Uma das argumentações daqueles que problematizam, digamos assim, o avanço de uma regulamentação sobre a atuação das doulas nos hospitais, dialogam com a ideia de que estaria sendo quebrado o quesito de universalidade do SUS ao atender de maneira díspare aquelas parturientes que ali acessam, né? É importante compreender de que, como este serviço, né, da doulagem, ele não é ofertado pelo Sistema Único de Saúde, não há uma quebra de universalidade sobre aquilo que é ofertado. Inclusive, teve, pelo Sindicato Médico de Santa Catarina, um debate judicial acerca disso, e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu a vitória às doulas, né, compreendendo exatamente isso, de que é um serviço não ofertado pelo Sistema Único de Saúde, portanto não haveria uma quebra. Inclusive, no município de Alagoas, no estado de Alagoas, nós já temos um conjunto de doulas contratadas pelo município, pelo SUS, para atender pelo SUS. Nós avançarmos na legislação acerca disso nos permite também que nós possamos avançar no debate sobre o Sistema Único de Saúde e o conjunto de ofertas de serviços a quais eles podem oferecer. Compreendendo o momento do parto como não só uma preocupação com a criança, mas também com a mãe. Eu acho que o tema da doulagem ele dialoga muito sobre isso, sobre a garantia, né, de um melhor cuidado de preparação para o parto e para também resignação pós-parto, né? Então, compreendendo a totalidade, digamos assim, dos direitos da mulher, o Sistema Único de Saúde ele também precisa avançar sobre isso. E o que nós estamos propondo é um debate que auxilia nesse processo e não o contrário. Prova disso, inclusive, é o Senado Federal ter se preocupado com o tema e já ter avançado, aprovando essa legislação, portanto, agora remetendo à Câmara Federal, né? Pois é, isso quer dizer, então, né, a gente falava antes de começar o programa, o quanto a doula, né, vocês também vão estar contribuindo com esse trabalho multiprofissional ali, na gravidez, durante o parto, quer dizer, de ter essa continuidade, desse cuidado que é fundamental para essa mãe. Queria que você explicasse como que vocês complementam esse trabalho com outros profissionais também. Perfeito. Felipe, obrigada, né? A doula, ela é uma profissional que ela atua dentro, ela nunca atua sozinha. A doula não pode atuar sozinha, porque ela não tem formação técnica, né? Ela é diferente, por exemplo, do médico, da enfermagem, que possui uma formação técnica para cuidar da questão técnica, da segurança do processo, né? Do bem-estar. A gente nunca vai contra o que está sendo apontado tecnicamente. A doula está ali para fazer esse complementar, para olhar, né? Para estar cuidando daquela mulher de uma outra maneira. De estar podendo estar junto com essa mulher no momento de dor, de muita potência, que o parto é muita potência, mas também é muita vulnerabilidade. A gente está exposta no nascimento, né? Eu tive 2 filhas de parto e eu sempre brinco que eu virei doula depois disso, porque eu fui muito bem cuidada e para mim fez muita diferença, e eu olho pro momento do parto como esse momento do direito da pessoa que está gestando de poder ser amparada por pessoas em que ela confia e que conheçam e que possam dar esse suporte para ela. Então a doula ela vem para complementar, para agregar. Nós já temos aqui mesmo no município profissionais que gostam de atuar com doulas, que já têm esse olhar multidisciplinar que a gente chama, com resultados muito bons, positivos para a mulher. A Organização Mundial da Saúde, desde 2018, tem falado, né, que o parto ele deveria ser uma experiência positiva para a mulher. Então, ele lançou uma cartilha falando sobre como fazer com que o parto, a mulher tenha uma experiência positiva a partir desse parto. E a gente não olhar só tecnicamente. E dentro dessa experiência positiva, tem essa equipe multidisciplinar que vai olhar para essa mulher, porque a mulher ela tem diversos ângulos. Ela não é só o fisiológico, né? É importante que ela se sinta acolhida e que ela possa ter esse amparo. O que é importante da gente destacar é que não é uma lei obrigando que toda mulher tenha uma doula.
né, é a mulher que, assim que solicitar ao hospital, ela possa dar entrada para o seu parto com o acompanhamento da doula que ela contratou. Então, nós não queremos impor que toda mulher tenha, apesar de eu particularmente achar que toda mulher merece uma doula, né, que ser cuidada é muito bom, mas não é para toda mulher obrigatoriamente, é para aquelas que assim o desejarem. Tem mulheres que se sentem mais à vontade apenas com o companheiro ou a companheira, e tá tudo bem, né? Mas eu vou, assim, só voltar no ponto do Senado, do projeto do Senado também, porque para a gente foi um grande avanço. O Senado aprovar a profissionalização, a profissão de doula, né, agora no mês passado, em março, para a gente foi um avanço muito grande, porque existe esse debate. Ah, mas a doula é apenas ocupação. Mas pode atuar. Então existe sempre, mas a doula é apenas ocupação, não é profissão. Então, o debate do Senado, tornando, né, reconhecendo a doula enquanto profissão, e agora entrando na Câmara para esse debate, para a gente é um avanço muito importante, porque nos reconhece realmente, bom, não, nós estamos no caminho certo, a gente entende que a gente tem que fazer esse debate também no Congresso Nacional, e estamos fazendo, mas a gente entende que o município de Porto Alegre, assim como outros 16 municípios do Rio Grande do Sul que já aprovaram essa mesma lei, podem organizar essa entrada das doulas nos hospitais, né? Então, isso pra gente é bem importante, que a gente possa olhar para o nosso município e fazer esse debate aqui que nem a gente está fazendo. E lembrando também, como foi dito, de forma nenhuma a profissão vem para substituir realmente o que já existe, né, de que a mãe tem direito desse tratamento, esse acompanhamento antes do parto e depois também. Vir para complementar e também, vereadora, explicar também até que ponto o trabalho da doula pode também prevenir violência obstétrica, por exemplo, também. Tá junto com essa mãe para poder, em casos onde isso aconteça, ajudar a denunciar daqui a pouco. Isso é uma questão bem importante, né? Porque a dificuldade que a gente tem de travar esse debate em tantos momentos, tanto no ambiente político, né, quanto na sociedade como um todo, para mim desvela muito o quanto que o tema do parto é desconhecido. Então, quando nós vamos para os espaços aqui da casa de debate ou de conversas menores, a gente percebe o quanto que o tema do parto é desconhecido, tanto de muitas mulheres em relação aos seus direitos, mas especialmente dos homens, que são a maioria daqueles que tomam as decisões, que deliberam acerca do tema, né? E que não tem nenhum conhecimento, mesmo aqueles que já foram pais, em relação ao momento do parto. Isso é importante a gente dizer para a sociedade, sabe? Porque é muito difícil a gente poder avançar sobre uma agenda de direitos das mulheres enquanto os nossos temas eles forem somente nossos. E mais difícil ainda quando são temas que são resguardados daqueles que têm domínio técnico. Portanto, o tema, por exemplo, da violência obstétrica, o maior combate à violência obstétrica é fazer com que as mulheres saibam seus direitos no momento do parto. E o papel da doula, além de tantos outros técnicos do ponto de vista do cuidado da mulher, também tem esse do cuidado sobre a sua compreensão do seu papel e das suas possibilidades no momento do parto, né? Sim, eu acredito que a presença das doulas elas podem diminuir a violência obstétrica, que tantas mulheres sofrem e muitas vezes nem identificam. Isso para mim é a coisa que é mais delicada, porque de fato no momento tão, como bem falou a Natália, né, o momento do parto é um momento potente, mas também é um momento altamente vulnerável. E qual é a tua condição de debater com um profissional, né? Não que a doula tenha esse papel, né, não é isso, mas no sentido de te preparar para que tu tenhas a compreensão também sobre as tuas possibilidades naquele momento, né? Porque que condições tu tem muitas vezes um momento de fragilidade de tu poder conversar, debater, intermediar. Eu sei porque no meu parto eu tive que fazer isso. Olha que eu tive um parto num lugar de muito cuidado, né, com uma boa equipe técnica, mas chegou um determinado momento onde eu tive que debater com quem estava me atendendo a forma como eu escolhia a partir daquele ponto que fosse conduzido o meu parto. Então, mulheres que muitas vezes não têm esse conjunto de conhecimento têm muito mais dificuldades de poder se colocar, né? Inclusive de compreender como vai debater com o seu médico, com a sua médica, o seu plano de parto, entre outras questões, né? Mas o que é importante a gente frisar aqui, né, é que a doula, ela não tem, e na nossa proposição, assim como no projeto do Senado Federal, não terá, né, responsabilidade técnica sobre o parto.
A responsabilidade técnica sobre o parto, ela é de responsabilidade do corpo médico e do corpo de enfermeiros e enfermeiras. São esses que têm responsabilidade técnica, legal, inclusive, sobre o momento do parto. E nós não questionamos isso. Importante deixar isso claro e bem esclarecido também, Natália, e entendendo um pouquinho mais sobre a atuação das doulas. A doula hoje, ela consegue ter esse acompanhamento contínuo realmente. Ela não só entra no dia ali do parto, como também consegue ter esse acompanhamento anterior, né, como você bem disse, e inclusive até no momento do parto realmente. Ela pode estar junto durante o parto, naquele apoio à grávida. Exatamente, Felipe. Assim, a doula, normalmente, né, a mulher que busca o parto normal, ela estuda bastante. A gente brinca que as nossas gestantes, as nossas clientes, elas estudam bastante. Elas leem, elas se informam, elas leem relato, elas veem vídeo, porque elas estão buscando um conhecimento que se perdeu muitas vezes na nossa sociedade, né? De que o parto, ele é um evento fisiológico, ele é um evento normal. Pode acontecer intercorrências e também está dentro da nossa preparação isso, mas que inclusive a OMS fala que em média 85% dos nascimentos, né, deveriam ser por parto. Não, é um evento altamente fisiológico. Então a mulher quer entender o que ela pode, né, como é que o parto pode acontecer, a ambiência que favorece esse processo fisiológico, porque tem toda uma questão hormonal, emocional que acontece no nascimento de um filho. E a doula, ela faz isso, ela é contratada normalmente ali meio da gestação. Já tive gente que me contratou com 9 semanas, já tive com mais de 38, mas normalmente ali pelas 20. Então ela faz esse acompanhamento e passa essas informações dentro das necessidades daquela pessoa, do que ela quer, seja de movimentação, seja preparação de respiração, seja uma movimentação que ela queira já pensar e se organizar. E isso vem que a doula acaba sendo uma pessoa que conhece bastante a mulher. Que muitas vezes a gente sabe, a mulher vai entrar para o trabalho de parto no plantão, aquela equipe técnica tem a sua função, né, muito honrosa, mas tem que seguir os protocolos hospitalares e tem que fazer análise técnica daquele processo. E a doula não. A doula vai estar ali para olhar para aquela mulher e conseguir movimentar com ela, ajudar ela a respirar, oferecer um chuveiro, uma bolsinha, algo que seja para o conforto e para o bem-estar da mulher naquele momento. E a gente quer, com este projeto de lei da vereadora Laura, poder exatamente oferecer esse processo não só na casa da mulher, antes dela fazer a internação no hospital, mas durante o trabalho de parto e até o nascimento desse bebê, né? Porque todas as evidências científicas que nós temos hoje têm mostrado que esse suporte contínuo durante o trabalho de parto por uma pessoa que não seja de vínculo afetivo, ou seja, o acompanhante, né, que já é lei federal, traz melhores resultados, menores índices de analgesia, melhores índices de internação em UTI neonatal. Então, a gente quer exatamente poder prestar esse serviço para essa mulher tem essa garantia de estar bem acompanhada. Até porque o próprio bem-estar da mulher vai refletir realmente na saúde da criança ali, né? É um trabalho que vocês fazem para ambos, né? E vereadora, a senhora, enquanto, né, legisladora, fazendo esse projeto de lei, acompanhando a atuação das doulas aqui em Porto Alegre, tem visto essas dificuldades das mães realmente não conseguirem levar, né, essas profissionais para os hospitais, o quanto a falta de uma doula naquele momento crucial ali é ruim? Sim, nós temos um conjunto de hospitais em Porto Alegre que, como a Natália falou aqui no início, já oferecem um cadastramento, né, destas doulas para que possam acessar o espaço, né? Outros não. E o que é importante é que nesses que não, muitas vezes é colocado para a gestante que ela tem que optar entre o seu acompanhante ou uma doula. E isso é muito grave, né? Porque, inclusive, a lei do acompanhante é uma lei recente, de 2005, pedi aqui uma cola, de 2005. Então é uma lei extremamente recente, porque também não se tinha a compreensão de que a mulher, ela tem o direito a ter alguém que lhe acompanhe ali, inclusive no sentido também da preservação contra as cenas de violência, né? Assim como também o direito do pai, por exemplo, poder assistir o parto do seu filho, né? Ou de algum outro acompanhante, né? Então, essa compreensão também é uma compreensão recente. E tu querer substituir, né, um familiar
por uma profissional é tolir um direito daquele familiar de estar naquele momento e também não compreender e não lidar com aquele profissional como uma atuação profissional naquele espaço. E isso é bastante grave. Eu, num debate com um médico, ele colocou uma questão assim, bom, mas aí nós vamos querer regulamentar a atuação dos fotógrafos que vão fotografar o momento do parto. Então, assim, nós chegamos a ter derivações assim que são esdrúxulas, digamos assim, né, sobre a realidade do parto, né? Um fotógrafo ou uma fotógrafa não tem uma função técnica no momento do parto, né, no processo do parto. Ele vai fazer um registro. Né? Então, é importante que isso também informa muito como a gente respeita e compreende o papel do conjunto da equipe interdisciplinar que acompanha uma gestante durante todo o processo do parto. Né? Que muitas vezes a gente pensa o parto somente como a hora que o bebê sai, mas até o bebê sair tem um grande caminho, algumas mais rápido. Agora mesmo a gente estava falando com uma amiga minha que estava falando sobre um nascimento do final de semana que foi no carro, né? Alguns bebês são apressados, outros demoram 10 horas, 20 horas para nascer. Então, como que nós vamos garantir a proteção dessas mulheres e também, né, desses bebês que estão chegando durante o processo, não importa se o período é curto ou é longo, né? Bom, e pensando também sobre isso e de se expandir essa atuação das doulas, Natália, já existem algumas discussões de o SUS está oferecendo essa profissional também para atuação no hospital, ou isso ainda é algo que está muito longe, realmente fica mais a cargo da mãe escolher, porque também tem essas questões, né, que se fala muito sobre essas escolhas realmente, né, do que é de direito da mãe e daqui a pouco o que pode estar sendo imposto, como vocês bem disseram. Existe isso a nível de discussão para o SUS daqui a pouco oferecer? As experiências no SUS, no país, elas ainda são, digamos assim, reduzidas, né? No item de contratação. Eu conheço 2 experiências de contratação de municipais, de doulas que atuam, isso, uma dentro de uma casa de parto, em São Paulo, e a outra, como a vereadora mencionou, numa maternidade em Maceió. E essas doulas, elas funcionam contratadas pelo SUS com um contrato determinado, mas não impede a atuação de doulas, que a gente chama autônomas, né? Que são essas doulas que entram no SUS contratadas pessoa física por pessoa física, porque nós somos prestadoras de serviço. Até porque é diferente, a doula, ela, digamos assim, se for contratada pela instituição, ela vai estar só no momento do parto, talvez? Exatamente. E a doula, a gente, como tem visto aqui, realiza um atendimento completo, não só naquele momento. Eu acredito que uma profissional não invalida a outra. Uhum. Eu acho muito bonito as instituições que já queiram prever, né, e queiram pensar nesta prestação de serviço para aquela mulher que assim também o desejar. Que não seja imposto para todas as mulheres. Se a mulher, na hora da internação, principalmente quando a gente pensa em Sistema Único de Saúde, for ofertado e o Sistema Único conseguir prever essa profissional que dê este apoio ali na internação, acho muito válido e acho que esse debate ele vai crescer, principalmente quando aprovado a lei da profissionalização lá no Congresso. Agora, a gente não pode ofertar no SUS, né, dizer que existe no SUS, então a gente não vai deixar que esta mulher optou por uma contratação desta profissional e quer poder ter o acompanhamento da sua doula. Isso ainda não aconteceu. Onde tem tido experiências de doulas contratadas, a gente também pode entrar como autônoma, né? E isso é importante, porque o SUS não prevê. Ele prevê nossa contratação, mas não é um cargo público. Nós ainda não temos isso previsto dentro do sistema de cargos do Sistema Único de Saúde, né? Quem sabe um dia. E se a mulher assim o desejar, ela pode optar por ter a doula no SUS ou não. E aí vai ser diferente a atuação um pouco. E a gente também está passando começando esse debate por um amadurecimento. A nossa ocupação, ela foi reconhecida em 2013 só, né, pelo Ministério do Trabalho. Então, é recente, é um amadurecimento da própria categoria de fazer esses debates. A gente acaba que, muitas vezes, instituições públicas atualmente no Brasil instituem programas de voluntariado, por não conseguir fazer a contratação, mas conseguem também ter este apoio de doulas voluntárias dentro do Sistema Único de Saúde, né?
Isso é bem interessante. Temos experiências muito bonitas que acontecem pelo Brasil. Conheço várias no Rio de Janeiro, Pernambuco, Sergipe. Aí temos várias experiências muito bonitas nesse sentido, mas também não invalida a atuação das doulas autônomas. Não, até porque também, vereadora, para também poder expandir a ideia de que talvez não, mas que as doulas também possam, né, poderem trabalhar também para mães que não têm condições, né, de pagar esse serviço, e que daqui a pouco, abrindo uma janela, né, de o SUS oferecer, né, essa profissional possa dar oportunidade, porque muitas realmente ainda nem sabem e conhecem o que faz uma doula. Sem sombra de dúvidas, né, infelizmente ainda, por ser uma questão ainda inicial, digamos assim, né, acaba sendo muito restrita à classe média, que tem mais acesso à informação, tem mais condições tem inclusive tempo de pesquisar, isso que a Natália estava bem falando, né? As mães vão e pesquisam sobre o momento do parto, sobre outras experiências. Eu lembro que um tempo atrás, quando eu estava na universidade, eu fiz um documentário sobre parto humanizado, e aí entrevistei algumas mulheres que tinham tido numa casa de parto em Belo Horizonte, uma casa de parto pública, né, que, enfim, podem ganhar na água, tem uma outra lógica. Infelizmente, as mães, muitas vezes, acabam mais pobres, né, acabam não tendo acesso a tantos serviços, né, portanto, muitas vezes nem compreendendo todas as possibilidades. Obviamente que a partir do momento que o SUS oferece na sua carta de serviços esse serviço também, elas, a partir disso, podem se apropriar. Mas é importante também defender aqui, né, que, de forma mais geral, o atendimento pelo menos aqui em Porto Alegre, o atendimento agora me fugiu a palavra, mas enfim, para gestantes, do pré-natal, enfim, todo. Ele é bem avançado, né? Eu mesma ganhei meu filho no Grupo Hospitalar Conceição, que é um hospital 100% SUS, federal, que tem um serviço ofertado de altíssima qualidade, né? E lá, portanto, 100% SUS atende todas as mães. Então nós temos, né, aqui em Porto Alegre nós temos o Hospital Presidente Vargas, enfim, nós temos uma série de espaços que é o Hospital Municipal, nós temos uma série de espaços que prestam um serviço bastante avançado em relação ao acolhimento dessas mulheres, né? Mas o que nós estamos debatendo aqui é um avanço sobre isso. Tá certo. A gente segue falando sobre o assunto, vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até já. E nós estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje tratando aí sobre a atuação das doulas aqui nos hospitais de Porto Alegre. Para essa conversa, a gente recebe hoje aqui, conta com a presença da vereadora Laura Cito, do Partido dos Trabalhadores, também do vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o Marcelo Matias, também a conselheira fiscal da Associação de Doulas do Rio Grande do Sul, Natália Fetter. Muito obrigado a vocês que continuam com a gente. Marcelo aqui do Simers, muito obrigado por estar aqui com a gente, conseguiu chegar a tempo para a nossa conversa aqui, importante sobre o tema da atuação das doulas. Marcelo, entender um pouquinho, né? A gente falava no bloco passado sobre a atuação, né? A luta das profissionais para poder conseguir ingressar no hospital para ajudar na equipe multiprofissional com esse trabalho da doulagem, né? Entendendo sobre o seu ponto de vista, como o Simers tem visto essa movimentação das doulas para complementar esse apoio que as grávidas precisam, Marcelo? Eu acho que nós temos que separar duas coisas que são fundamentais. A primeira é algo que nós reconhecemos claramente, porque conhecemos os trabalhos científicos vinculados a toda a questão da obstetrícia. Eu não gosto muito de argumento de autoridade, mas sou obstetra, portanto sou obrigado a estudar esse tipo de tema, e eu não tenho qualquer dúvida de que quando a gente coloca o desfecho, qualidade do atendimento ou o sentimento materno e até alguns desfechos obstétricos, a gente tem boas evidências da participação da doula no sentido do benefício ao paciente. E, portanto, a discussão em que antigamente existia de ser favorável ou contrária me parece uma discussão vencida, no sentido de que, se nós somos cientistas, nós temos que buscar aquilo que as evidências científicas mostram. Portanto, isso me parece, foi bastante explorado no bloco anterior, é bastante clara o benefício da presença das doulas por bem-estar das pacientes. A nossa questão, a nossa crítica em relação às formas que não só a profissão de doula está sendo regulamentada no Congresso, como os projetos que estão sendo feitos localmente no Rio Grande do Sul em grande número, sempre se centram em alguns aspectos fundamentais.
O aspecto que eu tenho uma maior crítica lá no Congresso Nacional, e eu entendo a justificativa para isso, porque é assim que as doulas se apresentam, inclusive em todo o estado do Rio Grande do Sul, é a escolha livre de profissionais. Eu não seria contra a escolha livre de profissionais, desde que ela fosse colocável para todo tipo de profissional. E eu só quero dizer que a paciente acaba não sendo autorizada a escolher o médico obstetra que vai fazer o parto dela, acaba não sendo autorizada a escolher o pediatra que vai atender o seu filho. Ela acaba não tendo direito à escolha de algumas questões pelas restrições do próprio sistema. E, eventualmente, a gente tem alguém no qual ela vai ter poder de escolher, e isso está sendo definido, assim foi definido pelo Senado. A gente sempre tem que extrapolar todas e qualquer legislações imaginando o impacto disso no futuro, porque talvez eu tenha interesse em escolher um juiz que vai julgar um caso que diga respeito a mim. E, portanto, a gente tem que ter muito cuidado, porque tudo tem uma tendência à progressão. A segunda questão, que para nós é uma questão fundamental, é que todos os projetos, e o projeto aqui de Porto Alegre, eles incluem um ponto primordial que, no nosso entender, fere de morte a lógica do Sistema Único de Saúde. Sempre inclui que alguém que tiver dinheiro e tiver acesso vai conseguir, pelo seu recurso, utilizar a dolagem dentro do Sistema Único de Saúde. E eu entendo o benefício para a paciente em questão, eu entendo o benefício que se traz globalmente para as próprias doulas do ponto de vista de corporação. Entretanto, o risco de se estabelecer a cobrança no Sistema Único de Saúde é de que amanhã vários outros profissionais ou várias outras ideias surjam no sentido de atacar um dos princípios básicos do Sistema Único de Saúde, não é o único atacado, mas que é o da gratuidade. Inclusive no bloco anterior foi falado que pacientes de classe média e tal vão ter condições. Sim, nós temos que traduzir isso para um português claro, e a tradução clara é: quem tem dinheiro poderá ter acesso, quem não tem, talvez não tenha. E, portanto, a gente está ferindo, no meu entender, de morte, a lógica básica do Sistema Único de Saúde. Pois é, entendendo essas complexidades todas aí, Natália, o que vocês, né, podem trazer para complementar aí o que o Marcelo traz? Perfeito. Nós já temos, né, inclusive, já foi feito esse questionamento dentro do estado de Santa Catarina em 2018 sobre ferir ou não o princípio do SUS, da universalidade do SUS. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele entendeu e deu a decisão favorável, né, à Lei Estadual das Doulas, lá que está em vigor desde 2016, porque o Sistema Único de Saúde não prevê este serviço. Então, no momento em que o Sistema Único não prevê, quem sabe no futuro a gente possa, com uma profissionalização, com uma oferta dentro dessa previsão, que é um debate federal, e a gente tem feito esse debate nos últimos 5 anos, temos acompanhado e feito via Federação Nacional das Doulas, inclusive, esse debate, mas não é a realidade atual, né? Nós não temos essa realidade do Sistema Único de Saúde prever e poder ofertar. Então, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já deu essa decisão de que ela não fere por ser um serviço complementar e não haver a previsão no SUS. Quem sabe no futuro a gente possa rever essa discussão, mas aí eu particularmente prefiro que a gente possa discutir isso quando for discutível. Como a gente ainda não chegou nesse nível da discussão, estamos avançando passo a passo dentro dessa discussão, o que a gente entende enquanto movimento e enquanto garantia dos direitos é que neste momento a doula é uma ocupação que, prevista pelo Ministério do Trabalho, de alívio da dor e de movimentação no trabalho de parto. Os partos acontecem em 99% nos hospitais do nosso país, então que a gente gostaria que as mulheres que assim o desejarem, e não são todas as mulheres, mas que as mulheres que assim o desejarem possam contar com esse apoio. E pode ser sim, como em tudo no nosso país e na política, eu acho muito saudável que a gente faça o debate oportuno, né? Que quando chegar o momento de se debater sobre essa possibilidade, a gente o faça, mas neste momento não é a nossa realidade. A gente está debatendo a realidade atual, que as doulas estão atuando dentro do município de Porto Alegre, porém não podem entrar dentro de alguns hospitais, sendo que em 18 estados do Brasil já podem por ter uma garantia legal. Entende, Felipe? Sim, vereadora Laura, entendendo também essas questões também, eu não sei se daqui a pouco tem uma questão também de interpretação, mas de entender também que existem as complexidades também, né, do que está colocado na legislação federal que nós temos hoje aqui e o que é possível também.
como que daqui a pouco o que o seu projeto traz pode dialogar também com o que o CIMER também está trazendo? Muito oportuna a pergunta, Felipe. Eu não gosto de tratar de temas a partir de um terrorismo sobre situações que não se materializaram, né? De fato, hoje o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele tem uma série de serviços que são serviços complementares, onde os usuários podem contratar serviços a fim de complementar o seu tratamento ou, enfim, o acompanhamento em determinadas situações. Isso é bom, isso é ruim? Eu acho que é positivo do ponto de vista de que as pessoas precisam ter o complemento do seu tratamento, enfim, daquilo que elas estão ali, do serviço que elas foram ali buscar. O ideal seria que o Sistema Único de Saúde pudesse oferecer isso, obviamente é para isso que nós lutamos. Inclusive, como falei no bloco anterior, no estado de Alagoas, existem maternidades públicas que já contratam o serviço de doulagem e ofertam esse serviço às parturientes, né? É importante destacar que nós fizemos esse debate hoje em 2022, já tendo 18 unidades da federação com legislação que regulamenta a atuação das doulas nessas localidades, com destaque ao Rio de Janeiro e ao Distrito Federal, que tem legislações referência em relação a esse tema. Inclusive com algumas dessas legislações já em vigor há mais de 8 anos. Portanto, em momento algum ao longo desse período, nós tivemos tanto o enfraquecimento do Sistema Único de Saúde, quanto a quebra de um elemento basilar da sua estruturação, que é a universalidade, né? Então, assim, eu não gosto que nós possamos fazer um debate em cima de um medo, digamos assim, de que nós venhamos a ter um impacto negativo da existência, a quebra de um quesito da universalidade, porque hoje nós fazemos esse debate com materialidade. E a materialidade que nós temos é que não houve essa quebra, né, que não enfraqueceu o Sistema Único de Saúde, que infelizmente ao longo dos últimos anos tem sofrido diversos ataques, né, com uma visão de enxugamento dos seus serviços, da sua estrutura, com enxugamento do seu financiamento, enfim, né, nós todos acompanhamos o que ocorre no Brasil. E nós não temos, em momento algum, um impacto da legislação sobre isso. Pelo contrário, nós temos, inclusive o que nós vemos é um fortalecimento, né, de que ela possa levar ao SUS a alargar a sua cartela de serviços ofertados, né? É isso que nós buscamos e por isso estamos nesse caminho da regulamentação da atuação das doulas. Marcelo, nesse sentido, como é que o sindicato tem acompanhado a atuação, né, dessas profissionais em alguns hospitais? Tem havido algumas questões que vocês têm evidenciado e que realmente a legislação é um problema que dificulta isso realmente? Olha, eu acho que tem algumas perguntas, eu gostaria apenas depois de complementar dentro das afirmações que foram feitas pelas minhas colegas debatedoras aqui. Mas em primeiro lugar, a gente sabe, como eu disse, fiz questão de insistir que para pacientes que têm a sua doula, para equipes inclusive de médicos que têm suas doulas parceiras, obviamente melhora o atendimento. Nesse aspecto é tranquilo. Entretanto, nós temos várias denúncias de tumultos ocorridos dentro de maternidades por questões de relacionamento entre doulas e equipes, porque muitas vezes há talvez um atropelar da função da doula, porque como não há uma regulamentação tão clara, muitas vezes elas acabam intervindo na posição médica ou de enfermagem. Isso nós temos relatos absolutamente claros. Inclusive a legislação que a senhora está prevendo coloca elas para fora disso, entretanto isso já aconteceu inúmeras vezes, que é normal dos seres humanos. Entretanto tem algumas coisas muito importantes. A primeira delas que me parece surpreendente é a ideia de que nós tenhamos dentro de hospitais públicos na nossa cidade procedimentos que possam ser pagos para complementar o SUS. Eu digo, assumo e peço desculpas aqui se eu estiver enganado, que eu os desconheço, trabalho em um hospital 100% SUS e nenhum serviço ali o paciente pode pagar para ter algo a mais. Em segundo lugar, se a nossa lógica é de que isso pode ser feito, eu faço a pergunta. Nós sabemos, por exemplo, que em hospitais privados nós temos um médico próprio da paciente para fazer o seu parto. Então eu quero saber se não seria viável que a paciente trouxesse o seu próprio médico para um hospital de SUS do município de Porto Alegre, por exemplo, o Hospital Presidente Vargas, e ele vai apenas acompanhá-la para ter um melhor acompanhamento. Tenho certeza absoluta que nós faremos trabalhos científicos demonstrando que a melhora de qualidade do atendimento para essa mulher vai ter nível de evidência 1A. Mas mais do que isso, a gente fica insistindo na questão da universalidade. E não há universalidade quando eu boto alguém que tem dinheiro a ter um serviço e esqueço quem não tem o recurso. E pior, tem um princípio que é o princípio da equidade, que é um princípio grave que está sendo ferido. O que diz o princípio da equidade? Diz que eu devo oferecer os melhores serviços para quem mais precisa.
No exato momento em que tem mais dinheiro recebe o melhor serviço e talvez quem mais precise não tenha acesso, eu estou ferindo de morte esse princípio. Portanto, como tudo a gente tem que olhar nas legislações, não o que está pela superfície. A mulher vai se sentir bem tendo a sua doula. Nós temos que olhar pelo que está por trás. Então eu faço uma proposição agora aqui para a vereadora, que se para melhorar a condição dos hospitais e das pacientes a gente possa fazer cobrança por fora, eu sugiro que, por exemplo, a gente providencie a possibilidade de contratar um anestesista próprio da paciente. E aí ela vai ter uma melhor qualidade de controle da dor. Ou um próprio obstetra para ter um melhor atendimento, ou seu próprio pediatra, ou a sua própria massagista, ou uma comida adequada. Ou talvez a gente possa fazer uma proposição aqui da cobrança de diferença de classe, que existiu durante muito tempo nos hospitais públicos. E hoje em dia os hospitais viraram 100% SUS e, ao que me consta, é proibida a cobrança de classe. Mas se a gente autoriza isso, eu vou sugerir que hospitais que estão falidos, especialmente no interior, ou hospitais que tenham dificuldade de se financiar, mesmo em Porto Alegre, possam fazer uma cobrança de uma diferença de classe, onde a paciente vai ter um quarto melhor, uma possibilidade de visitação melhor, uma condição melhor para ela e para o seu acompanhante, e basicamente, ao que parece, pelo que nós estamos conversando aqui, não vai ferir nenhum princípio do SUS e vai beneficiar a nossa rede hospitalar que está quebrada. Inclusive iniciou recentemente, literalmente, os hospitais SUS de Porto Alegre estão fazendo um movimento para que seja reconhecida as suas dificuldades financeiras, as suas dificuldades próprias. Então eu faço questão de dizer o seguinte, tem um hospital em Porto Alegre que sim, já treinou em doulagem todas as suas técnicas de enfermagem, portanto o que aconteceu lá também aconteceu aqui. Somos radicalmente favoráveis a isso, inclusive somos favoráveis a uma questão que é bem simples e que eu faço questão de trazer aqui como um argumento para ser levado adiante. Sim, essa discussão não chegou ainda no nível federal, porque não quiseram que chegasse. Faço questão de lembrar, eu sou um pouco mais antigo que vocês aqui, mas eu estava lá no centro obstétrico quando, pela questão da dor, o Ministério da Saúde resolveu, vamos criar analgesia de parto. Perfeito. O que eles fizeram? Uma portaria que criou um código específico para analgesia de parto. O que impede de nós juntos, faz questão de estar junto, e lá no Ministério da Saúde, exigir uma portaria que crie a remuneração específica para as doulas dentro do Sistema Único de Saúde. Em se fazendo isso, a gente faz mais próximo do que o hospital lá no Nordeste fez, que contratou as doulas e, portanto, não fez alguém cobrar dentro do Sistema Único de Saúde, mais próximo do que o hospital em Porto Alegre fez, treina suas profissionais para serem doulas e evita a cobrança. É muito importante assim, nós temos que sair um pouco do discurso e entrar na realidade. Quando a gente abre a porta, a gente pode ter certeza que várias pessoas terão outras ideias. E eu mesmo tenho várias ideias para estabelecer sistemas de cobrança que vão beneficiar tanto as pacientes quanto o próprio Sistema Único de Saúde. Só que aí nós temos que entender o que efetivamente nós queremos. Nesse momento o que eu vejo são legislações que beneficiam financeiramente corporações e que atacam diretamente princípios básicos do Sistema Único de Saúde. Natália, como é que a associação tem recebido essas denúncias também que são feitas, se há denúncias, como é que vocês têm trabalhado também para isso? Obrigada, Felipe, pela pergunta, bem oportuna, porque para a associação não chegou denúncia. Então, nós, inclusive, quando fazemos esse debate com as instituições, né, e com os sindicatos, as corporações, a gente sempre incentiva que se denuncie, que se vá ao Ministério Público, que se faça essa denúncia formal. Porque se há alguma profissional atuando de maneira antiética, essa profissional ela deve sofrer uma sanção, uma punição, e não apenas nós ficarmos contando relatos, né, sem poder ter provas e podermos, então, inclusive, adequar o que essa profissional não está atuando de maneira correta. Então, é muito importante que a gente possa, sim, apontar em qualquer profissão, porque eu acredito nisso. Não há nenhuma profissão em que haja apenas bons profissionais. Não existe nenhuma profissão neste país em que a gente possa dizer que não existam profissionais que errem e que pequem e que devam, sim, se adequar às condutas que são da sua profissão, se limitar às atividades que sejam da sua profissão. Inclusive, as experiências que nós temos nos municípios onde a legislação é aprovada, onde o cadastro, que é isso que nosso projeto de lei, ele versa,
organize a entrada dessas profissionais, para que não haja uma profissional ou alguém se dizendo doula entrar num hospital e poder questionar um ato técnico que não é da capacitação da doula, faça isso e vire este relato ao vento, porque no momento o que nós temos são relatos colocados na palavra, nós não temos registro de denúncia. Aqui em Porto Alegre, os 2 hospitais que já possuem cadastro para a entrada, essa organização que nós queremos que vire lei, nós não tivemos esse relato das instituições. Inclusive, um deles trabalha sobre o sistema de plantão. E a gestante, a parturiente, ela entra para ser atendida tecnicamente pelo plantão, pela instituição, e pode ter o acompanhamento da sua doula de escolha. Por quê? Porque são visões diferentes. A doula ela não tem essa visão técnica. Ela está ali para fazer o apoio físico e emocional. E ela cria esse vínculo com a mulher, né? Que é diferente. Então, tem gestantes que contratam um profissional particular, sim. Agora, tem gestantes que são do SUS, que são do plano de saúde e que vão ser atendidas pelo plantão e que também não conhecem a equipe técnica e têm bons resultados de parto, né? Das suas experiências do nascer do seu bebê. Então, a gente entende que a gente tem que olhar para a questão como um todo, né? A gente quer beneficiar essa experiência da mulher que, no nosso entendimento, por a doula ser uma ocupação, existe essa lacuna de como fazer essa organização de entrada. E a gente, enquanto categoria, quer que isso seja organizado. Eu não gosto de ser responsabilizada por algo que alguém ouviu falar. Eu não gosto da minha atuação ser prejudicada, enquanto profissional, porque teve alguém que fez algo errado. Porque se alguém fez algo errado, tem que ser punido. Não é assim que deve funcionar. Eu entendo a preocupação das instituições, eu entendo a preocupação de todas as equipes e é por isso que a gente abre o diálogo. E temos feito isso, onde a gente consegue entrar nas instituições e fazer essa proposta, onde a gente consegue fazer esse diálogo no legislativo, no executivo, a nossa ideia é abrir o diálogo. É que a gente possa olhar que existe uma atuação que é recente, realmente, em comparação com médicos, com enfermagem, é uma ocupação recente, mas que está atuando dentro do nosso país, reconhecida pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho. E que a gente tem que avançar nesse debate. A gente tem que olhar para isso como realidade e como a gente pode integrar a atuação desse direito da mulher de ter, preconizada pelo Ministério da Saúde desde 2017, que ela pode ter a doula no apoio físico e emocional, dentro das instituições. Porque a gente não está atendendo esse direito da parturiente. Entende, Felipe? E isso que a gente está buscando é que a gente avance nesse debate. Vão surgir outros debates que são capilares? Obviamente. Isso é bom, isso é saudável. É muito saudável que exista essa capilarização, que a gente conheça experiências de outros locais e a gente vá tratando de cada ponto quando chegar, né? Mas neste momento, o que a gente entende e temos feito esse debate é isso, da gestante, da mulher que assim o desejar, poder ter essa oportunidade e sem jamais invalidar a presença da instituição, dos protocolos que existem dentro das instituições e da equipe técnica, que é fundamental. E nesse sentido, vereadora, encaminhando para o final também, daqui a pouco, eu não sei se o seu projeto de lei ou outra legislação poderia assegurar algum tipo de fiscalização nesse sentido também? Como que isso pode ser visto? Na verdade, eu ao ouvir os argumentos colocados corretamente pelo Dr. Marcelo, eu fico só pensando o quanto é importante ter uma regulamentação. Na verdade, para mim, ele só me convenceu, na verdade, disso, né? Primeiro porque profissionais com uma má postura existem em todas as profissões. E é importante que nós tenhamos, portanto, as regulamentações necessárias para que nós possamos coibir e que possamos penalizar aqueles que têm uma atuação equivocada do ponto de vista daquilo que lhes é designado. Mas o que é importante a gente pontuar aqui? A responsabilidade técnica com o parto, ela é apenas dos médicos e médicas, dos enfermeiros e das enfermeiras, inclusive destinada a estes em 1986 por uma legislação, né? Então é importante a gente frisar isso. Portanto, nós sombrearmos a atuação das doulas com técnicas de enfermagem, etc., na verdade é um equívoco técnico, inclusive, do ponto de vista da segurança do momento do parto. Então isso eu gostaria de divergir do Dr. Marcelo.
Outro ponto importante, e para mim volta aquela minha primeira questão, é da gente não criar um terrorismo em cima de um debate que eu acho que polui e não ajuda com que nós possamos avançar, inclusive na formulação em relação aos direitos das mulheres no momento do parto, né? Não, uma mulher não pode trazer um médico do seu gosto, não, uma mulher não pode trazer um anestesista de seu gosto para o Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque o Sistema Único de Saúde oferece um médico, oferece um anestesista, oferece esses serviços. Agora, um paciente pode trazer serviços ao qual o SUS não oferece? Eu acredito que deva poder, mas que não é o ideal. Que nós precisamos avançar para uma regulamentação e avançar para que o SUS ofereça. Bom, o doutor disse que não lembra de serviços que o SUS não oferece e que, portanto, as pessoas paguem de forma complementar. Nossa, nós temos vários. Entre eles, vou citar um exemplo clássico. Acompanhamento de idosos. Acompanhantes pagos de idosos que vão no Sistema Único de Saúde e fazem a companhia desses idosos durante seus espaços, seu momento de internação, não substituindo os familiares que vão lá nos momentos de visita e os visitam, mas que não podem ficar com eles por intercorrências do mundo do trabalho, entre outras, né? Então, assim, é necessário que nós tenhamos esse debate, na minha compreensão, da maneira mais serena possível. Regulamentar, para mim, qualquer atuação é fundamental ao ponto de vista de poder ter uma regulação, de poder ter formas de aferir a qualidade do serviço ofertado, aferir se essas mulheres e homens, né, que estão oferecendo a doulagem, que eles estejam exercendo da maneira adequada, que tenham a formação adequada, que tenham o desempenho nos hospitais adequados e, caso não tenham, possam ser punidos. Qualquer esfera da sociedade que não tem regulação é a bagunça, né? E a bagunça, ela não ajuda, e no ambiente da saúde ela é mais delicada ainda. Portanto, hoje nós já temos esse debate a nível federal. O Senado Federal aprovou, né, uma lei que hoje está em debate na Câmara Federal. Isso mostra a importância desse debate, o espaço social que tem para isso. Eu espero muito que aqui no município de Porto Alegre nós possamos avançar para aprovar também uma legislação que regule uma atuação que já atende tantas mulheres, né, num momento tão importante, que é o momento do parto, que é o momento de poder dar sequência à sua família, à sua vida, né? Então, a desregulamentação, ela não nos interessa nem aos médicos e médicas, nem às doulas, tampouco aquelas que serão atendidas por esse serviço. Bom, o debate, como a vereadora trouxe aqui, está voltando ao parlamento aqui da capital gaúcha. A gente espera que a gente tenha outras oportunidades para retomar esse assunto. Em função do tempo, a gente tem que encerrar. Muito obrigado ao Siemens por estar aqui com a gente, que participou também da reunião da Comissão de Saúde do Legislativo, trazendo também suas contribuições. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado também, Natália. Obrigado, vereadora. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. E não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar através das redes sociais e mais informações do Legislativo no site da Câmara Municipal de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Tchau.